Este vídeo é em parceria com a Vetor Esportes, onde você encontra tudo para futebol. Olá, eu sou Sérgio Bertolli do blog Só Chuteiras e o vídeo de análise de hoje é com a Puma EvoPower Vigor 4 nas versões Campo e Society. Pela dificuldade de segurar os dois modelos, eu vou utilizar apenas um para demonstrar as tecnologias das chuteiras e fazer as diferenciações entre os modelos para campo e society. A primeira coisa que o espectador deve saber é que ambos os modelos, tanto para campo quanto para society, têm o mesmo cabedal, a mesma parte superior, que é feito no material sintético e tem um toque bem áspero. Ambos os modelos têm costuras no calcanhar e na parte medial do cabedal. Essas costuras, que são localizadas na parte medial do cabedal, normalmente elas servem para oferecer um maior suporte na região do médio pé ou para evitar o laceamento do couro. Normalmente essas costuras elas são colocadas no cabedal para esses dois motivos. A gente vai logo descartar, porque a chuteira não é feita em couro. Então, essas costuras, quando o modelo é feito em couro, elas são colocadas aqui na parte medial, justamente para impedir o laceamento do couro. Nós já falamos aqui sobre laceamento, que é o esticamento do couro quando ele vai tomando a forma do seu pé. Como esse modelo não é um modelo feito em couro, então essas costuras aqui na parte medial da chuteira não servem para isso. Uma outra hipótese seria para oferecer um maior apoio da chuteira ao pé na região da parte medial do pé. Mas nesse caso, para que isso acontecesse, essas costuras elas deveriam chegar até a parte inferior do solado, tanto de um lado quanto do outro. A Nike, ela executa muito bem essa questão do apoio na parte medial do pé com aquilo que ela chama de Brio Cables, que são os cabos que são colocados nessa região e quando você aperta o cadarço, essa região do médio pé ela tem um apoio maior. No caso da Puma EvoPower Vigor 4, essas costuras elas nem pegam, elas nem iniciam nem terminam próximas ao solado, nem na parte exterior, nem na parte interior do cabedal. Então, elas também não servem para oferecer esse maior suporte na região medial do pé, o que me leva a crer que essas costuras no cabedal da chuteira, tanto na parte externa quanto na parte interna, são meramente decorativas. Como eu já disse, ambos os modelos, tanto para campo quanto para society, eles têm o mesmo cabedal. O cabedal, ele não é dos mais macios nem dos mais maleáveis que eu já tive contato. Tem um certo nível de maleabilidade, mas a maciez, ele tem um toque meio plástico. Então a maleabilidade dele é boa, você tem um bom encaixe da chuteira ao pé, mas a maciez não é das melhores que eu já vi em chuteiras. Você vai ver agora a língua da chuteira. Essa é a língua da Puma EvoPower Vigor 4, da versão TF, versão Society, que a Puma chama de versão TT. A língua da chuteira, como vocês podem perceber, é uma língua bem fina, ela tem uma forração interna, mas ela não tem acolchoamento algum. Então ela proporciona um menor peso, mas ela também não proporciona nenhum tipo de proteção nessa região do peito do pé. Eu vou ter um pouco de dificuldade para mostrar para você a forração interna da chuteira na parte medial e frontal do pé, porque é um forro preto. Então,
Vamos tentar jogar aqui contra a luz, vamos ver o que dá para fazer. Olha só, essa aqui é a forração do cabedal da Puma EvoPower 4, Puma EvoPower Vigor 4. Na parte medial e na parte frontal da chuteira, a Puma EvoPower Vigor 4 ela tem uma forração interna que é feita em nylon e ela é bem acolchoada, proporciona um bom nível de conforto. Na parte do calcanhar, a forração interna é feita com uma malha têxtil, um forro feito em mesh e acolchoado. Já expliquei aqui diversas vezes, mas se você está acessando o canal Só Chuteiras pela primeira vez, esse forro aqui para mim, essa forração interna em mesh da parte traseira da chuteira na parte do calcanhar não é adequada. Eu não gosto dessa forração porque você usa a chuteira, se você sua além da conta, ou se você tende a suar, o meião absorve seu suor e transfere para a parte do forro. Então essa forração interna aqui, o forro, feito dessa forma, como é feito aqui no calcanhar da Puma EvoPower Vigor 4, ele absorve o suor e demora mais para esse suor evaporar dessa região. No fim das contas, acaba causando chulé, acaba causando mau cheiro. Eu não gosto desse tipo de forração que a Puma EvoPower Vigor 4 tem na região do calcanhar. Com relação aos cadarços, os cadarços da chuteira, eles têm o tamanho ideal. São cadarços suficientes para você efetuar a laçada sem que fique sobrando ou faltando cadarço, para que você possa executar o laço de maneira firme, que a chuteira fique presa ao seu pé. O contraforte da Puma EvoPower Vigor 4 é um contraforte bem maleável. Você pode ver aqui, ó, a clipagem dele, eu consigo apertar e ele é bem maleável. Ele proporciona um bom nível de conforto. Quando você calça a chuteira, você não sente o contraforte incomodar o seu pé. Por outro lado, se você gosta de um ajuste mais firme do pé, mais firme da chuteira, na região do calcanhar, você vai se ressentir de um contraforte um pouco mais rígido. Com relação à palmilha da Puma EvoPower Vigor 4, ela não é uma palmilha removível. É uma palmilha fina, que não proporciona um bom nível de amortecimento, e ela tem uma forração têxtil bem lisa e confortável. Apesar de lisa, eu não senti o meu pé escorregar quando eu calcei e me locomovi com a chuteira. Ela proporcionou um bom apoio ao pé sem que o pé ficasse escorregando dentro da chuteira. A partir de agora eu vou dividir, nós vamos começar a falar da parte de solado do modelo, da EvoPower Vigor 4, então eu vou alternadamente mostrar para vocês tanto o modelo TT, que é o modelo para Society, quanto o modelo FG. Não vou mostrar o modelo FG agora, porque eu vou falar de entressola. Normalmente modelos FG, eles não têm, modelos para campo, eles não têm entressola. Já os modelos Society normalmente têm algum tipo de entressola, normalmente feita em EVA, que não é o caso da Puma EvoPower Vigor 4 TT. O cabedal dela é atachado diretamente no solado. Falando agora sobre solado, o solado da Puma EvoPower Vigor 4 para campo, solado FG, é feito em TPU, termopoliuretano. Já o solado da Puma EvoPower Vigor 4 TT, modelo para Society, é feito de borracha, uma borracha bem rígida. Com relação à quantidade de travas, o modelo FG, o modelo para campo, ele tem duas travas cônicas, tem 4 travas no calcanhar, são 2 cônicas e 2 longitudinais. E tem 7 travas no antepé, são 4 travas cônicas e 3 travas longitudinais. Já o modelo TT, o modelo Society, ele tem um solado multitravas. Com relação à altura das travas, se o espectador puder notar, a Puma EvoPower Vigor 4 é uma chuteira que tem as travas de um tamanho médio para alto.
Elas não são as travas mais altas que eu já vi, mas também elas não têm uma altura média, como por exemplo uma Ace, uma Adidas Ace 17.3. Já a altura das travas da Puma EvoPower 4 na versão Society, modelo TT, o espectador pode notar, as travas são bem baixas. Elas têm quase o mesmo nível do solado. Elas têm esse solado TT da Puma EvoPower 4, eu vou aproximar. Essas aqui são as travas. E entre elas tem protuberâncias que eu entendo que prejudicam um pouco, poderão prejudicar um pouco o nível de tração da Puma EvoPower Vigor 4 na versão Society. Se essas protuberâncias elas não existissem, se fossem do mesmo nível que o restante do solado, eu tenho certeza, pela minha experiência, que o nível de tração do modelo seria melhor. Esse tipo de solado, já falo que eu não uso esses modelos, eles não vão a campo comigo. A Vector Sports só me autoriza a fazer uma análise deles, então eu estou falando para vocês sem usar. Mas pela experiência, esse tipo de solado aqui, em um campo de grama natural, não vai te oferecer boa aderência, não vai te oferecer um bom nível de tração. Já num campo de grama sintética, esse solado aqui é o ideal. As travas são um pouco mais baixas, prendem menos o pé na grama, evitando potenciais lesões. Com relação à forma da Puma EvoPower Vigor 4, eu vou começar falando pela largura. A largura da forma da Puma EvoPower Vigor 4 ficou perfeitamente no meu pé. Eu calço 41, tamanho 41 do Brasil, 9,5 dos Estados Unidos. No caso da Puma, é o modelo o tamanho 8,5 do Reino Unido e o tamanho 27 centímetros e meio. A largura ficou ok, coube perfeitamente no meu pé. Mas o caso da Puma, aqui no Brasil, a numeração da Puma é uma numeração diferente das outras fabricantes. A Puma aqui no tamanho 41 do Brasil, ela converteu o tamanho americano, o tamanho dos Estados Unidos, para o tamanho 41 como sendo o tamanho 10. E normalmente nas outras fabricantes, você vê o tamanho 10 como sendo o tamanho 42 de todas as chuteiras. Por exemplo, as chuteiras da Nike, elas são o tamanho brasileiro 42, o tamanho americano 10. Assim como as chuteiras da Adidas também, uma chuteira da Reebok que eu tenho, as chuteiras da Mizuno. Então, se você usa essas marcas no tamanho 9,5 dos Estados Unidos, com relação ao comprimento na Puma, obviamente, vai ficar sobrando meio centímetro, já que ela tem o tamanho 41 do Brasil como sendo o 10 americano. As outras fabricantes não, é o tamanho 9,5. Então, por isso, toda chuteira Puma que eu compro no Brasil 41, ou que eu recebo da Puma, que é a nossa que é parceira aqui no canal, ela sempre fica sobrando meio centímetro na frente. Acho que na Puma EvoPower 1.2, sim, na Puma EvoPower 1.2, eu até tentei pedir para a Puma, quando me enviasse o modelo, me enviasse o tamanho 8,5 dos Estados Unidos, mandasse o 40 do Brasil. Mandasse o 40 do Brasil, achando que seria o tamanho 9,5 ou 9 dos Estados Unidos, mas era o tamanho 8,5. Também ficou pequena para mim. Então você vai ter esse problema com a Puma aqui no Brasil. Se você costuma usar chuteiro no tamanho americano 9,5, a Puma 41 do Brasil, ela vai ficar te sobrando meio centímetro na frente. Qual seria a opção se tivesse um tamanho brasileiro 40,5? O que normalmente a gente não vê aqui no Brasil.
A gente vê muito tamanho fracionado, de meio em meio, nos tênis de running da ASICS. Então facilmente você encontra nas lojas os tênis com a numeração fracionada, 40,5, 41, 41,5, 42,5. Você consegue achar na linha running da ASICS. Agora, eu trouxe uma chuteira dos Estados Unidos, tá aqui, ó. Puma EvoPower 1 Camo. Essa versão aqui é uma versão limitada. Foram lançados no mundo todo apenas 1.000 pares. Eu consegui comprar uma, acho que na época por $30, uma bagatela com relação ao preço de lançamento da chuteira. E essa chuteira aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aí, ó. Essa chuteira ela tem o tamanho americano 9,5, tamanho 27 centímetros e meio. Essa chuteira aqui, quem já teve a oportunidade de usar a Puma EvoPower 1 sabe como essa chuteira é boa. Eu já fiz o teste de avaliação do modelo aqui no canal, vou deixar o link aqui, ó, nesse card para que você possa acessar e conhecer melhor o modelo. E é uma chuteira excelente. Eu consegui resolver o problema de encaixe, o problema de ajuste da chuteira ao meu pé, pedindo para trazer uma chuteira dos Estados Unidos no tamanho fracionado, tamanho 9,5, tamanho que eu uso. Então, para a gente fechar essa questão da forma da chuteira, a largura, se você calça 41, a largura é ok. Se você tentar tirar esse meio centímetro, que ela é um pouco mais comprida, na região do toe box, na região do bico do pé, você pedindo um tamanho menor, você vai se complicar. A chuteira vai ficar muito apertada e você não vai conseguir usar. Então a minha recomendação para você que calça 41 é que em chuteiras Puma aqui no Brasil, você compre realmente o tamanho BR 41 da Puma, mesmo sendo meio centímetro maior do que o normal. Falando sobre o design da chuteira, a chuteira tem um design bem simples. Ela tem um cabedal com essa costura no solado, não tem nada aqui que possa pôr efeito na bola, colocar mais força na bola, nada disso. Ela tem essas costuras aqui na parte medial do pé que, no meu modo de entender, elas são desnecessárias, elas não servem para nada. Teria um visual mais limpo se essas costuras não existissem, mas para o meu gosto, o design da chuteira está ok. Como eu disse, poderia não ter essas costuras. E com relação ao esquema de cores, essa chuteira ela tinha tudo para ter um esquema de cor sensacional. Ela é preta, a região do logo é prateada, a descrição da linha PWR Power também prateado. Esses detalhes aqui, parte interna, parte externa, prateado. Na língua, nome EvoPower 4, prateado. Agora a Puma vem e joga esse pink na região da forração, do solado, e na minha opinião acaba com o visual da chuteira. Se tivesse seguido preto, ou ainda que tivesse seguido prata, o esquema de cores seria muito mais bonito. Ao contrário de ter colocado esse pink aqui. Não gostei, definitivamente, ainda que eu tivesse dinheiro para comprar uma chuteira dessa cor, eu não compraria. Com relação ao peso, eu vou pesar os modelos, tanto o Campo quanto o Society, na balança, para que você possa saber qual é o peso da Puma EvoPower Vigor 4 nas versões para Campo e Society. Com relação ao peso, a Puma EvoPower Vigor 4 FG está pesando
217 gramas. Com relação ao peso, a Puma EvoPower Vigor 4 TT está pesando 257 gramas. Agora chegando na parte que causa mais polêmica nesses vídeos de análise, que é a parte do preço. A Puma EvoPower Vigor 4, em ambas as versões, ela tem o mesmo cabedal, como eu já disse. É um cabedal que não é dos mais macios, nem dos mais maleáveis com os quais já tive contato, mas apesar disso ele ainda proporciona um bom ajuste da chuteira ao pé. A parte de forração do calcanhar é feita em mesh, acolchoado, eu não gosto desse tipo de forração. O solado da chuteira, ele tem uma flexibilidade na parte frontal, no modelo Campo. Na parte Society, no modelo Society, ela flexiona bem a parte medial e a parte frontal. A flexibilidade, então, do solado é ok. A configuração das travas do modelo Campo eu gostei muito. Tem travas cônicas. Se tivesse um solado com travas totalmente cônicas, eu ia dar nota 10 para esse solado. O solado do modelo da versão Society, da versão TT, eu não gostei da altura das travas. Com relação ao design, se a chuteira fosse uma chuteira preta e prata, completamente preta e prata, eu ia dizer que é um dos modelos, dos esquemas de cores mais bonitos que eu já vi em chuteiras. Mas a Puma colocando esse rosa aqui, para mim, ela matou a chuteira. Estou dizendo, aqui fala uma pessoa que gosta de chuteiras com visual monocromático, duas cores, ou se as cores combinarem muito bem, no máximo 3. Essa chuteira tem 3 cores, mas esse rosa, na minha opinião, que não gosta de chuteiras chamativas, ela mata o visual da chuteira. Agora, se você gosta de uma chuteira que se destaque dentro de campo, esse rosa aqui, de longe as pessoas já vão saber que é você que está com ela. Mas a pergunta que não quer calar, R$250 é o preço médio da chuteira. Eu pagaria esses R$250? Definitivamente não. Eu me sentiria mais confortável se a Puma EvoPower Vigor 4 custasse mais próximo de R$200, ou se tivesse R$200 como preço limite. Essa foi a análise da Puma EvoPower Vigor 4 nas suas versões para campo e Society. Se algum tópico não tenha sido abordado durante essa análise, tire suas dúvidas nos comentários. Obrigado por me assistir até aqui e lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa ser avisado na publicação dos novos vídeos. Se você ainda não conhece o blog Só Chuteiras, acesse sochuteiras.com para que você possa ter acesso a outras informações que não são divulgadas aqui no canal. Você também pode acessar o Só Chuteiras através do Facebook,
Twitter e Instagram. Só chuteiras, entrando de sola no assunto.